uma equipe de caçadores de fantasmas recebeu o relato de uma jovem garota que disse ter experimentado coisas inexplicáveis e assustadoras quando se hospedou no quarto de um hotel canadense no ano de 2008. A jovem disse que ficou 2 noites hospedada no hotel, e que na primeira noite, ela acordou durante a madrugada, com seu corpo completamente paralisada. Ainda pior foi que ela disse ter visto um homem misterioso, que estava sorrindo para ela, a observando em meio à escuridão. A jovem acabou desmaiando, e acordou somente horas depois do ocorrido. Aterrorizada, a jovem decidiu ligar para o namorado, contando tudo o que havia acontecido, e ele disse que ela pode ter sido vítima de um incidente de paralisia do sono. Na outra noite, a jovem disse ter tido um pesadelo horrível, em que ela via um homem em chamas, flutuando do lado de fora da janela. Ela então acorda com o telefone tocando, e ao atender ouve a voz de seu namorado completamente em choque, dizendo que também teve um pesadelo assustador, onde ele via um homem invadindo o quarto, e fazendo coisas horríveis a ela. Em completo terror, a jovem decide simplesmente ir embora, só que na manhã do dia seguinte ela retorna ao hotel para buscar suas coisas, e ao entrar no quarto, se depara com a janela completamente aberta, e com sua mala revirada, como se alguém tivesse vasculhado seus pertences. Novamente ela liga para seu namorado, e estranhamente ele diz que nem sequer havia ligado para ela na noite anterior, a deixando ainda mais confusa, sem entender o que estava acontecendo. A equipe de caça-fantasmas então vai até o hotel citado pela garota, se hospedando exatamente no mesmo quarto, dando início à investigação, só que eles não conseguem registrar nada de tão assustador, somente alguns barulhos estranhos, e também alguns equipamentos que começaram a apresentar problemas de repente. Só que horas depois, algo assustador realmente acontece. Os rapazes ligam alguns de seus equipamentos, e deixam uma câmera gravando enquanto estão dormindo, só que eles são acordados no meio da noite por um destes aparelhos, e para deixar tudo ainda pior, logo após acordarem, isso acontece. Uma figura sombria pode ser vista se aproximando lentamente da cama. Seria essa figura estranha a mesma aparição que a garota relatou ter visto anos atrás? Veja mais vídeos assustadores no canal dessa equipe de caçadores de fantasmas. Enquanto estava navegando pelas redes sociais, me deparei com um vídeo misterioso, que infelizmente não foi publicado com muitas informações, somente que se trata de um vídeo feito em algum lugar da Malásia durante a noite, em que algo muito estranho é visto perambulando pela rua. Uma figura muito estranha pode ser vista vagando pela rua, usando algo parecido com um longo vestido branco, talvez um vestido de noiva. Algumas pessoas comentaram que isso não se trata de algo paranormal, e sim uma pessoa comum voltando de uma atividade religiosa, usando um traje muito comum de orações, que geralmente é usado por mulheres muçulmanas, que vivem em países como Indonésia ou Malásia. Já outras acreditam em algo bem diferente, dizendo que aquilo seria uma alma penada vagando sem rumo pela noite, e que no vídeo, vemos uma verdadeira aparição de uma noiva fantasma. Mas e você, no que acredita?
Uma equipe de investigadores do paranormal foi até uma floresta distante na Alemanha, que dizem ser um lugar imensamente assombrado. Os moradores da região dizem que esse lugar é assombrado pelo espírito de uma jovem garota, um espírito que eles chamam de a Mulher de Preto, que infelizmente perdeu sua vida anos atrás, e que agora vaga inquietamente pelo lugar. Os investigadores então partem para a floresta, passando de carro pela estrada ao redor dela, e quando eles não estavam esperando, de repente, isso acontece. Abi o ne? Orada birisi mi vardı, bana mı öyle geldi? Abi o neydi? Öne gitti, dur az öne doğru. Enquanto passavam pela estrada, eles veem uma mulher muito estranha vestindo roupas pretas. Espantados, os investigadores rapidamente voltam até o local para dar uma olhada, só que ao chegar eles veem que essa mulher estranha havia simplesmente desaparecido. Inclusive eles descem do carro à procura dela, só que mesmo assim não encontram absolutamente nada. Meses depois, a equipe retorna ao local à procura dessa assustadora mulher de preto. Eles então descem do carro, instalam uma câmera, e decidem sair para explorar o lugar. Só que enquanto estavam fora, a câmera acabou registrando algo muito estranho. Uma figura sinistra pode ser vista atravessando de um lado para outro da estrada, sumindo logo em seguida, simplesmente desaparecendo no ar. A equipe então volta para o local, não tendo ideia do que haviam acabado de registrar. Mas seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Veja este e outros vídeos sinistros no canal dessa equipe de investigadores paranormais. Em vídeos anteriores, eu mostrei para vocês um caso assustador, de um rapaz que possui uma loja extremamente assombrada. Mas caso você não saiba do que estou falando, farei um breve resumo sobre o ocorrido. Esse rapaz possui uma loja de artigos para festas, que está localizada em uma cidade mexicana, só que há algum tempo, manifestações assustadoras têm acontecido, devido a uma pinhata que o proprietário acredita estar possuída por forças sobrenaturais. Recentemente, o integrante de um grupo de caçadores de fantasmas foi até a loja para fazer uma investigação durante a noite, só que infelizmente nada de estranho aconteceu por um bom tempo. O rapaz então se deita em um sofá da loja e espera que alguma coisa fora do comum aconteça. Bem, e de fato algo aconteceu.
uma televisão do nada se liga sozinha. Só que segundos depois, ela começa a se mover por conta própria, se aproximando lentamente do investigador desavisado. Mesmo confuso, o investigador decide continuar a gravação, só que ele não esperava que de repente, isso iria acontecer. Enquanto o rapaz estava distraído, do nada uma figura arrepiante surge na sala, o observando em meio à escuridão. Uma figura muito parecida com uma criança, porém completamente pálida e translúcida. O investigador não tinha notado a misteriosa aparição, até que assistiu à gravação horas depois. Ou seja, será que essa loja está sendo realmente assombrada? Dê uma olhada em mais vídeos dessa equipe de caçadores de fantasmas. E também veja gravações assustadoras sobre a loja no canal do proprietário, e também em seu perfil nas redes sociais. O usuário de uma rede social publicou uma gravação um tanto estranha, que ele disse ter sido gravada por uma câmera de segurança, instalada na casa da namorada de um amigo. O usuário disse que ela possui 2 cachorros em sua casa, e que em certa noite, eles começaram a agir de maneira muito estranha, e por isso a mulher decidiu checar as gravações feitas pela câmera, só que ficou chocada ao ver os vídeos, pois em um deles, tinha isso. Os cães parecem se incomodar com alguma coisa, só que do nada uma gaveta é arremessada na direção deles, os deixando bem assustados. A mulher disse não ter ideia do que aconteceu, mas que acredita que isso possa ser algum tipo de manifestação sobrenatural. Mas será que foi isso mesmo, ou tudo isso se trata de algo completamente diferente? No ano de 2020, um homem que posta vídeos de suas aventuras, decidiu explorar uma antiga rede de túneis abandonados da Inglaterra, que foram construídos no ano de 1860, e que hoje estão completamente abandonados, repletos de túneis destruídos, e também de lixo e entulho ao longo de quilômetros. O rapaz registrou sua exploração pelo lugar, filmando todo o percurso, e tudo que ele encontrou pelo caminho. Tudo parecia uma gravação simples, até que ele reviu a gravação, e notou que em certo momento, algo muito estranho acontece. Shadow figure at Grain Fault. Show itself just there. It's being played about half speed. Now watch. Now. See it? Em certa parte do túnel, uma figura sombria passa rapidamente de um lado para o outro, desaparecendo logo em seguida em meio ao túnel escuro. O rapaz não tem ideia do que possa ser essa figura estranha,
e ainda afirma que não havia mais ninguém lá além dele e seu amigo. Seria isso uma verdadeira aparição de algo sobrenatural, ou você teria alguma outra explicação para o que acabamos de ver? Caso você queira saber mais sobre esse lugar arrepiante, dê uma olhada no canal desse homem corajoso. Anteriormente eu mostrei para vocês um caso arrepiante, de uma família que vive em uma fazenda distante nos Estados Unidos, e que tem ouvido gritos medonhos, que pareciam estar vindo de dentro da floresta ao redor de sua casa. Did you Sound hear like that? it's screaming at me, yeah. Oh, wow. A família não tinha ideia de quem poderiam ser esses gritos estranhos. Até que em certo dia, um vizinho estava caminhando tranquilamente pela floresta, quando notou uma figura muito estranha vagando pela mata. Rapidamente ele pegou seu celular e começou a gravar o que estava vendo. Algo parece estar espreita na floresta, se esgueirando pela mata, observando em silêncio o rapaz assustado. Após publicar a gravação, diversas pessoas começaram a falar sobre o que poderia ser essa figura estranha, dizendo que era apenas um caçador, ou talvez alguém que se perdeu na floresta. Porém, outras pessoas pensam em algo bem diferente, dizendo que aquilo poderia ser algum tipo de criatura desconhecida, como um skinwalker, um pé grande, ou até mesmo uma entidade da floresta. Mas o que você acha sobre isso? Seria realmente algum tipo de criatura estranha, algo paranormal, ou apenas alguém tentando assustá-los? Veja mais vídeos como este, no canal dessa família americana.
Uma pesquisadora paranormal mexicana foi até uma velha casa abandonada, que hoje em dia foi transformada em um armazém, que dizem ser um lugar muito assombrado. Essa casa foi o lar de uma senhora que viveu lá por toda a sua vida, e que infelizmente veio a falecer anos atrás, deixando a propriedade completamente abandonada. Só que anos depois o local passou a ser usado como um armazém, e muitos dos funcionários que trabalham por lá relatam já terem visto o fantasma de uma velha senhora vagando pela propriedade. A pesquisadora então dá início à investigação, só que mesmo que ela tenha escutado diversos barulhos estranhos, ela acredita não ter conseguido registrar nenhum tipo de manifestação sobrenatural. No entanto, após publicar a gravação, seus inscritos começaram a falar sobre algo assustador. Algo que ela nem sequer tinha notado. No quieren venir a este lugar a esta hora. Está completamente solo el lugar. Nos dieron el permiso, nos dieron el acceso justamente para buscar la evidencia de este ser fantasmal que dicen que todavía habita en este lugar. Ahorita vamos a ingresar ahí dentro para que ustedes puedan ver, pero sí me gustaría pedir la presencia. Es algo que he estado haciendo últimamente, pedir la presencia de este ser, de los seres que ya no están en este mundo, que ya están en el más allá y que de alguna forma... Estoy escuchando ruidos allá adentro, Meli. Estoy escuchando ruidos ahí. A ver si logramos ver algo. Ai, escucho ruido. Logo ao iniciar a gravação, uma figura sombria pode ser vista dentro da casa, perambulando lentamente de um lado para outro da janela. E mesmo que a pesquisadora tenha ouvido barulhos estranhos, ela não percebeu o que de estranho estava acontecendo, bem na sua frente. Inclusive quando ela entra dentro da casa, e chega ao local onde a figura havia aparecido, vemos que lá dentro não há absolutamente nada. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Veja este e outros vídeos aterrorizantes no canal dessa pesquisadora paranormal. Uma família que vive em uma casa distante no campo, frequentemente posta vídeos em sua conta no TikTok, mostrando seu dia a dia, e também coisas legais que fazem juntos. Só que há algum tempo eles têm publicado alguns vídeos bem estranhos, mostrando que há algo, ou alguém, parece estar à espreita ao redor de sua casa. Seja o que for aquela coisa, parece estar se aproximando cada vez mais. Espantados, os pais começaram a se preocupar com a segurança de seus filhos, filmando cada vez mais essa misteriosa figura, sem entender o que diabos seria isso. Até que em certo dia, eles perceberam novamente que a misteriosa figura estava perto de sua casa, e mais uma vez eles começaram a registrar o que estava acontecendo. Só que para o terror de todos, dessa vez aquela coisa decidiu não permanecer escondida, e ao sair da mata, vimos isso. Uma figura medonha que não possui rosto, e que parece estar usando um manto preto, sai da floresta finalmente se mostrando à família, os deixando completamente apavorados. Alguns dizem que essa figura bizarra poderia ser algum tipo de criatura, uma entidade, e alguns dizem até mesmo que poderia ser a figura conhecida como Slenderman. Já a família não tem ideia do que seria essa figura estranha, e teme que ela possa fazer algo ruim a eles, e também a seus filhos. Mas o que você acha sobre isso? Seria realmente algum tipo de figura sobrenatural, ou tudo não passa de uma farsa muito bem feita? Acompanhe mais vídeos como este, no perfil dessa família no TikTok. Não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E me siga nas redes sociais,
Assim você poderá me conhecer melhor, e também a minha família.